Depois das grandes profecias de Balaão, Israel continuou acampado nas campinas de Moabe. Mas, naquele momento, a nação enfrentou uma tentação que viria de dentro. Mulheres moabitas começaram a seduzir os homens de Israel, levando-os à idolatria e aos banquetes dedicados ao falso deus Baal-peor. A ira do Senhor se acendeu, pois o povo que ele resgatara estava sendo corrompido pela corrupção das nações. Foi então que um levita chamado Finéias se levantou com zelo pelo Senhor e pôs fim à decadência, trazendo juízo que interrompeu a praga. E o Senhor declarou que seu zelo seria lembrado entre as gerações. Logo depois, Deus ordenou um novo censo. Uma nova geração havia surgido, a geração que veria a terra prometida. As famílias foram contadas novamente, tribo por tribo, e ficou registrado que apenas Josué e Calebe sobreviveram da geração que saíra do Egito. Assim, o Senhor lembrava Israel de que suas promessas não falham. Mas a incredulidade cobra seu preço. Em seguida, a história de 5 mulheres ficou marcada para sempre. As filhas de Zelofeade, que não tinham irmãos, foram até Moisés e pediram herança para que o nome de sua família não desaparecesse. O Senhor respondeu, afirmando que elas estavam certas, e ali Deus estabeleceu que mulheres poderiam receber herança quando não houvesse filhos homens. Assim, a justiça divina se manifestava mesmo em detalhes familiares. Depois, o Senhor chamou Moisés ao alto do monte, para que ele visse a terra da promessa. Mas o Senhor também disse que ele não entraria nela, por causa da antiga desobediência ao ferir a rocha. Moisés não lamentou por si mesmo. Ao invés disso, pediu que Deus desse ao povo um líder fiel que os conduzisse. Então o Senhor escolheu Josué, o homem cheio do Espírito, para assumir a liderança diante da congregação. A partir daí, Deus instruiu Israel sobre ofertas diárias, semanais, mensais e das grandes festas, cada uma lembrando ao povo que sua vida deveria ser marcada pela adoração contínua. Deus também falou sobre votos, reafirmando que tudo o que fosse prometido diante do Senhor deveria ser cumprido. Então chegou o momento da guerra contra Midian, que havia corrompido Israel com idolatria. 12.000 homens marcharam, liderados espiritualmente por Finéias, e o Senhor entregou vitória completa ao seu povo. Balaão, aquele que o rei Balaque contratara para amaldiçoar Israel, também caiu na batalha, mostrando que ninguém pode lutar contra o propósito de Deus e permanecer de pé. Em seguida, Deus orientou Moisés sobre a partilha da terra. 2,5 tribos, Ruben, Gade e metade de Manassés, pediram para se estabelecer no lado leste do Jordão, onde as terras eram férteis. Moisés advertiu que eles não poderiam repetir o erro dos antigos espias, mas, quando prometeram lutar ao lado de seus irmãos até a conquista completa, o Senhor confirmou sua herança. Então Israel recebeu uma narração da jornada desde o Egito, lembrando cada passo, cada milagre, cada disciplina e cada livramento. Deus determinou que, ao entrar na terra, Israel deveria destruir os ídolos e santuários das nações, para que o pecado antigo não voltasse a se infiltrar entre eles. Depois o Senhor descreveu as fronteiras da terra e os líderes designados para repartir a herança. Até os levitas receberam determinação especial, pois não teriam terra como os outros, mas cidades espalhadas por Israel, lembrando que o sacerdócio era sua verdadeira porção. Entre essas cidades, Deus ainda instituiu as cidades de refúgio, onde alguém que tivesse causado uma morte não intencional poderia fugir e ser protegido até o julgamento. Assim o Senhor mostrava que justiça e misericórdia caminham de mãos dadas em seu reino. Por fim, Números encerra com outra lição importante. Os líderes da tribo de Manassés perguntaram o que aconteceria se uma mulher herdeira se casasse com alguém de outra tribo, pois a herança seria misturada.
Então o Senhor determinou que as mulheres herdeiras se casassem dentro de sua tribo, para preservar o legado familiar de cada tribo de Israel. E assim, as filhas de Zelofeade obedeceram, honrando a herança que Deus lhes dera. E assim termina o livro de Números, com uma nova geração pronta para atravessar o Jordão. Uma geração moldada pelo deserto, disciplinada pela palavra, guiada pela nuvem de Deus e preparada para conquistar a promessa. A história não termina no deserto, porque Deus nunca começou algo para deixar pela metade. Sua fidelidade acompanhou Israel até ali, e agora a terra estava diante deles, pronta para ser tomada pela fé.